2 policiais militares foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas na zona norte de Manaus. O soldado Francisco da Silva Fernandes, de 39 anos, e o segundo sargento Humberto Acem Neto, de 50, são os últimos suspeitos presos da Operação Robocop, que desde fevereiro já prendeu 11 policiais, todos do 27º Distrito Integrado de Polícia na Zona Norte. Escutas telefônicas apontaram a relação dos PMs com um traficante. Segundo a polícia, Eristone, preso por tráfico, pagava os policiais e recebia informações privilegiadas. Eles ligavam pedindo dinheiro, pedindo droga, e o valor, né, eles pedindo R$300, R$180, não tem um valor fixo. O comando da Polícia Militar do Amazonas garantiu que, se as acusações forem provadas, os policiais vão ser expulsos da corporação. Esses policiais militares, ao mesmo tempo, está sendo aberto aí um procedimento administrativo, verificando se há a possibilidade dele permanecer ou não na corporação, dando também aí a ampla defesa e contraditório, mas com a hipótese, com a missão principal de excluir esses maus policiais militares, né? Os PMs faziam parte do programa de policiamento comunitário Ronda no Bairro e foram denunciados pela população e por policiais. Essa investigação, ela começou com a participação da população, com as denúncias anônimas. Por isso que nós conseguimos chegar, o delegado conseguiu chegar onde chegou, por conta dessa participação. Então, nós temos feito esse chamamento porque nós entendemos aqui no governo que não há como se fazer uma segurança pública que agrade a população se não tiver a participação dela. Os dois vão responder por tráfico de drogas e corrupção passiva. Que absurdo, né? O número de deputados estaduais e federais mudou em alguns estados do país. A decisão foi do Tribunal Superior Eleitoral e da Assembleia Legislativa do Amazonas. Quem nos traz os detalhes é Roberta Cunha. Oi, Roberta. Olá, Mariana, muito boa tarde. Olha, de 24 deputados estaduais, agora a Assembleia Legislativa do Amazonas vai atuar com 27. O número de deputados federais também aumentou. De 8, passou para 9. Esse aumento foi proporcional à quantidade de habitantes de cada estado. Aqui no Amazonas, por exemplo, o censo do IBGE de 2010 contou mais de 3.700.000 habitantes aqui no Amazonas, viu? E segundo o presidente aqui da casa, ele se mostrou satisfeito com a decisão do TSE. O Amazonas, apesar de ter sido o impetrante da ação, é o estado que menos ganha, mas nós estamos muito felizes, né? Primeiro por ter a nossa bancada mais representativa. Outros estados que sempre se mostram contra a Zona Franca de Manaus ganharam mais representantes na bancada federal. E isso, para alguns deputados aqui do Amazonas, isso significa ameaça para a Zona Franca. Do ponto de vista estratégico dos interesses econômicos e políticos do Amazonas, essa decisão me parece que coloca uma pitada a mais no bolo contrário aos interesses da Zona Franca de Manaus. Olha, Mariana, e as novas 3 vagas de deputados aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas não significa que a casa terá que receber mais recursos do estado, não, viu? O orçamento da Assembleia vai ter que se adequar a esses novos gastos. Mariana Rocha. Obrigada, Roberta Cunha. O crédito imobiliário cresceu no Amazonas. E olha, muita gente tem comprado imóveis para garantir uma renda extra. Alugar ou comprar? Este corretor de imóveis diz que o mercado é bom para os 2 casos e tem muita gente comprando para alugar. A locação sempre teve uma grande demanda, né? Hoje o mercado de Manaus ele exige uma quantidade de imóveis hoje desocupados, né? Pela quantidade de pessoas que chegam em Manaus constantemente. Com as novas taxas de juros, as condições para financiar a compra de um imóvel estão cada vez melhores. Um menor prazo entre as instituições financeiras para a liberação do crédito e condições mais simples de financiamento. Acho que são aspectos que facilitam e permitem que as pessoas procurem mais e financiem seus imóveis. Como muitos brasileiros, Bruno sempre quis ter a casa própria e acabou de comprar um apartamento. Vai pagar durante 20 anos. Acho que essas facilidades que os bancos financiam, eles nos dão, são bem válidas, são importantes porque acabam nos aproximando do nosso sonho de ter a casa própria, de ter o seu imóvel adquirido com esforço.
O financiamento para construção e reforma de moradias cresceu 460% nos 2 primeiros meses deste ano no Amazonas, enquanto os empréstimos para compra evoluíram 89,9%. O reflexo disso são muitos prédios em construção e os que ficam prontos demoram pouco tempo desocupados. A expectativa é de que até o fim do ano, comprar ou vender fique ainda mais fácil, principalmente para a classe C. O prefeito Arthur Neto esteve no estúdio do programa Agora e falou sobre os primeiros 100 dias de administração aqui em Manaus. Quem nos traz os detalhes é Larice Neves. Boa tarde, Larice. Olá, Mariana. Muito boa tarde. 100 dias de gestão e também 100 dias de desafio. Depois da entrevista aqui no programa Agora, o prefeito Arthur Neto fala com a gente agora no SBT Notícias. Boa tarde, prefeito. 100 dias aí nesse período, o senhor teve muitos desafios, né? Teve a questão do tapa-buraco, a passagem de ônibus aí que teve que aumentar e também essa questão da água, né? Hoje o senhor ganhou de presente aí a 9ª tubulação rompida entre tubulações pequenas e de médio e grande porte na cidade, né? Pois é, e a Manaus Ambiental é uma empresa hoje completamente desmoralizada em Manaus. Estamos lá dentro com uma auditoria e disso vai resultar multa, vai resultar punição severa para ela. Eu não vejo caminho. Eles deveriam ter a sensatez de transferir o controle acionário para quem queira investir de fato e com seriedade na cidade. Tem 18 quilômetros de tubulação comprometidos, 8 dos quais em estado crítico, segundo o Arsan, segundo o Dr. Fábio Alho. E nós temos enfrentado os desafios. E a partir de agora, qual é o plano, né? A gente teve aí ações imediatas e agora, a médio e longo prazo, o que deve ser feito? Vamos ter uma cidade diferente, porque com o recapeamento de ruas, com a drenagem que vamos fazer, com as canaletas exclusivas para ônibus, com o ônibus trafegando com mais rapidez, barateando o custo do transporte, nós vamos ter uma cidade com uma outra cara. E eu quero fazer obras que enfrentem e vençam o verão que vem depois. Obras verdadeiras, com drenagem, com calçada, com meio-fio, com sarjeta, obras que vêm para ficar por muitos anos, porque esse é o dever do governante que tem consciência do que deve ao seu povo. Muito obrigada, prefeito. Mariana, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Larice. O corpo de um homem de 24 anos foi encontrado em um barranco no Nova Vitória, zona leste de Manaus. A polícia acredita em acerto de contas, já que ele devia R$30 para traficantes. Alexandre da Silva, de 24 anos, respondia por homicídio e ganhou liberdade recentemente. Ele foi atingido com um golpe de faca no pescoço. O corpo foi encontrado por volta das 6 horas da manhã desta quarta-feira por uma criança e estava em um local de difícil acesso. Agentes do Instituto Médico Legal e peritos tiveram dificuldades para chegar até ele. A mãe de Alexandre chegou ao local por volta das 7 horas da manhã. Segundo ela, Alexandre era usuário de drogas e teria sido visto pela última vez ontem, quando saiu de casa para vender um aparelho de DVD. É o segundo filho que ela perde por assassinato. Que triste, né? A chegada do verão alerta para um enorme perigo, o aumento de pessoas com câncer de pele. Esse tipo de câncer tem sido responsável por 25% de todos os tumores malignos no país e atinge 120 mil brasileiros por ano. Dona Isabel descobriu por acaso que estava com câncer de pele. Foi no nariz um sinal, né, que eu comecei a observar que esse sinal estava aumentando. Aí eu vim fazer uma consulta e o médico achou que seria bom eu fazer a biópsia, e mandou fazer a biópsia, né? E eu fiz e constatou que seria um câncer de pele. Então hoje eu estou vindo fazer o primeiro procedimento, a cirurgia. Mais de 120 mil pessoas morrem vítimas de câncer todos os anos no Brasil. O de pele, por exemplo, os sintomas podem aparecer até 20 ou 30 anos depois de uma intensa e indevida exposição aos raios solares. Mas se engana quem pensa que é preciso pegar sol para correr risco. Mormaço e até mesmo a iluminação natural agridem a pele. Na Fundação Alfredo da Mata, são realizadas, em média, de 6 a 8 cirurgias por dia. Então eu marquei a área que ele vai ser removido. Aqui nós temos a marcação, duas marcações, uma área que limita o tumor e uma área mais externa que chama margem de segurança, que é para a gente ter certeza de que vai tirar tudo. Este paciente tem 58 anos de idade. A cirurgia dele durou meia hora. O tumor foi retirado. Mudança de vida para o seu Antônio.
Eu acho que é o mais difícil é isso. Você nunca passa pela situação, isso é besteira, isso é porque aconteceu, não vai acontecer com a gente. Mas aqui é um exemplo, né? E eu vou passar isso para muitas pessoas, né? Principalmente para os mais jovens, né? Descobrir cedo é o ideal. Quanto mais rápido o câncer for descoberto, maior a chance de cura. A dona Maria Valderez, que dedicou 16 anos da vida dela à lavoura, sofreu as consequências da superexposição ao sol. Já fez 3 cirurgias e sabe que no inverno ou no verão a pele precisa ser protegida. Protetor solar, né? Chapeuzinho na cabeça, roupa mais adequada, né? De manga, não posso mais estar exposto ao sol. O médico me proibiu totalmente de estar no sol. Obrigada a você que nos acompanha pela internet. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.